Vídeo do ano passado aqui, pra gente poder fazer relembrar e viver. Bora lá? Chego na janela e aí vejo não apenas um protesto acontecendo, eu vejo já em cima as pessoas em cima do Congresso e vejo a ausência da polícia. Né? Era visível que havia algo de muito errado ali, porque não havia reação, né, organizada. E aí eu ligo ao governador Ibanez, também não consegui falar, liguei ao chefe da Casa Civil e se dá um diálogo que eu digo, doutor Gustavo, claro que não nesse tom de voz, obviamente, eu digo, doutor Gustavo, que a polícia não está aqui. Ele disse, está, eu digo, não está, eu estou vendo. Ele disse, o senhor está onde? Eu digo, no Ministério da Justiça. Ele disse, eu estou indo aí. Eu, ao mesmo tempo, minutos antes, havia falado com o presidente Lula para pedir orientações a ele. Eu disse, presidente, eu não tenho comando nesse negócio aqui, quer dizer, algo aconteceu. Que é a porra do STF, cara. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? O que me foi apresentado pelo secretário de Segurança à época era uma tranquilidade de que a operação estava tranquila, que estava tudo certo, ao passo que nós tínhamos as informações, e todos tínhamos a informação, de que não estava nada tranquilo, que não estava nada certo, que haveria um movimento violento no dia seguinte. A ação, né, do secretário, do comando da PM, para mim foi incompatível com a gravidade daquele quadro. Ainda tanto lugar para passar, a pessoa vai molhar o sapato, coragem. É o calor do momento mesmo, né? Que tenha sido dito na reunião que havia um planejamento elaborado, tal, nos moldes que foi feito para a posse, e que, no entanto, se revelou ou incumprido ou mal planejado. Tinha havido aquela atuação canalha, sabe, que envolveu inclusive gente de Brasília, sabe, que contestou com o movimento, que tocaram fogo em ônibus. No dia que eu fui diplomado, eu estava no hotel assistindo eles queimando o ônibus, queimando o carro, e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do Exército quanto a polícia do DF. Isso havia porque, aquilo não, inclusive com policiais federais participando, ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. É isso que está acontecendo. O governo do DF entregou. O que se viu foi a irresponsabilidade de conduzir esses vândalos criminosos até a Praça dos Três Poderes, e ali uma contenção pífia, inclusive expondo a risco os próprios policiais que ali estavam, e que foi incapaz de conter aquela massa de criminosos que ali esteve. Não, e eu peço a orientação do presidente cavalo. Ai, gente, o eu me revolto porque o cavalo não merece, gente. Ele perguntou como é que assume o comando. Você assume o comando ou com intervenção federal, ou com GLO, ou com Estado de Defesa, no limite, porque ali meu medo era um alastramento, uma nacionalização, um efeito dominó. No limite, a gente tem o estado de sítio, que é um regime muito duro, que depende de autorização do Congresso. Trocamos ali uma opinião rápida, e ele cravou, diz, vamos fazer a intervenção, muito bem. Aí as pessoas ouvem esse relato e pensam, bom, a intervenção se materializa. Não, ela não se materializa. Você não compra no supermercado a intervenção. Você baixa um ato jurídico. Num domingo, no governo essa aí começando, e com 3 pessoas aqui dentro, é muito difícil você fazer. Eu começo a redigir o decreto de intervenção no celular, no smartphone. Uma ex-assessora minha do governo do Maranhão, a Letícia, eu a localizo no telefone, ela estava em São Luís, eu disse, Letícia, me ajuda, eu preciso que tu me ajude, um decreto de intervenção federal, e eu fui fazendo os eixos, e ela foi fazendo, por quê? Não é escrever 3 linhas, fica decretado de intervenção, você tem que fundamentar o ato, você tem que dar requisitos a serem cumpridos, porque depois esse decreto não só poderia ser impugnado perante o judiciário, como tem que ser confirmado no Congresso, né? E houve a questão da intervenção na polícia do Distrito Federal, não no Distrito Federal, talvez ali na circuncisão,
Nós optamos por isso. Isso tinha que ser votado no Congresso Nacional. Por isso, a nossa urgência e importância de voltar a funcionar. Fizemos a votação da matéria e aí trouxe a intervenção no clima de absolutamente fazer levantamentos e assegurar a segurança de uma parte importante do nosso país, que é o comando central da democracia do Brasil. Ali, esse linguiça principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, tinham 3 planos. Tinha um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Então, realmente houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive, e há um outro inquérito que investiga isso, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Homicídio, isso aí é uma coisa muito grave. Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Tô de boa, né? Dessa vez passou. 2023, 10h30, nós estamos fazendo a maior convocação de todos os patriotas da região, do Brasil e do mundo, para Brasília agora. Chegou a hora de nós salvarmos o nosso país, a nossa nação. Atenção, patriota, vocês que estão nos vendo de grupo, de Instagram, de Facebook, de todas as redes sociais. O recado é, venha para o QG de Brasília e depois, nós vamos jogar aquilo que sempre foi nosso. Meus amigos. Eu, antes de viajar para São Paulo, conversei com o ministro Múcio. Ele disse que estava tranquilo, que as pessoas iam se afastar, que ele tinha conversado com o ministro e que as pessoas iam sair, sabe? Então eu viajei tranquilo. Eu, sinceramente, não me passava pela cabeça que eu ia ser pego de surpresa no domingo com aquela manifestação. Eu, sinceramente, não tive as informações corretas de que tinha possibilidade de acontecer aquilo. O que eu tinha de informação é que os acampamentos estavam acabando. Mas depois eu fiquei sabendo que durante o sábado começou a chegar gente de ônibus nos acampamentos. Mas eu não imaginei que pudesse chegar a invasão aqui, não imaginei. Sabe? Bom, aconteceu. Eu espero que o que aconteceu sirva como exemplo para as pessoas que estão nos ouvidos, para as pessoas que viveram isso, de que nós precisamos levar muito, muito a sério o significado da palavra democracia. Democracia é o direito da gente divergir, é o direito da gente discordar, é o direito da gente falar o que a gente quer, desde que a gente respeite os direitos dos outros e desde que a gente respeite as instituições que nós criamos para garantir a própria democracia. Pois bem, no dia 6 ou 7, eu conversando com os comandantes, o general do Exército que não havia nada, que o movimento estava enfraquecido, que a inteligência tinha detectado uns ônibus, talvez vindo do Paraná, outros vindo do Mato Grosso, alguns de Goiás, mas não era uma coisa significativa. Nós combinamos que os ônibus não entrariam no acampamento. Acho que aí cometemos um erro, era para não ter entrado nem os ônibus, nem as pessoas que vinham nos ônibus. As pessoas entravam. Será que cometeu um erro, Múcio? Foi feito um acordo de desmontar às 6h30. Mas sempre ficava aquela insegurança, Capelli. Entre meia-noite e 6h30, o que pode acontecer? Né? Então, sem dúvida alguma, foi um dos momentos mais tensos. Olha, o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe, não há qualquer dúvida com relação a isso.
E essa tentativa de golpe começou no dia seguinte ao resultado das eleições, quando foram montados os acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército pelo país. Não há precedente na história do Brasil de acampamento claramente golpista, conspiratório, montado em frente aos QGs do Exército. Aqueles acampamentos só foram montados porque eles tiveram, no mínimo, o sinal verde, a simpatia do então comandante-em-chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. Sem, no mínimo, a anuência dele, aqueles acampamentos inaceitáveis jamais teriam sido montados. Enquanto eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção que deu melhor de mim. Era impossível que acontecesse o que aconteceu sem cumplicidade, sem conivência, sem participação direta de uma parte do Estado que foi corrompida por esse projeto golpista. Quem não quiser disputar a eleição, não dispute. Mas, na realidade, não é possível. Um presidente que se elegeu várias vezes deputado pela urna, com a urna eletrônica, elegeu um filho senador com a urna eletrônica, se elegeu presidente da República com a urna eletrônica, elegeu outro filho deputado federal com a urna eletrônica, elegeu um vereador com a urna eletrônica. Agora outro vereador também, Jairzinho Renan, que está sacudindo o sistema de Balneário Camboriú. Outro filho. E a hora que perde, a urna eletrônica é falsa. Então é inacreditável, né? Muito, muito grave o ocorrido. Sai do gol! 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 Eu não acho que a gente tenha chegado verdadeiramente próximo a isso, embora houvesse muita gente graduada que tivesse essa vontade. Eu acho que vontade houve, e ampla, mas ação não tanto. Acho que foram poucos os atores que efetivamente minutaram um golpe e prepararam efetivamente um golpe. Que existiram, tanto que está documentado. Portanto, eu acho que houve muita vontade de golpe, mas não houve uma ação efetiva, pelo menos das lideranças que tinham a capacidade, que golpe na América Latina é golpe militar. E, portanto, é preciso que as Forças Armadas tenham aderido ao desrespeito à Constituição. E acho que, apesar, como disse, de alguns comportamentos criticáveis, na hora H não houve essa adesão. Mas houve, quer dizer, o processo de golpe, na minha visão, o golpe estava articulado desde a tentativa de volta ao voto impresso. Quando eu me opus tenazmente à volta do voto impresso com contagem pública manual. Eu penso que o voto impresso traria grande tumulto para o processo eleitoral brasileiro. Se não houvesse a demonstração clara, inequívoca, que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe e afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem, nós poderíamos eventualmente ter um efeito dominó que gerasse um caos no país. Mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro é muito grave, a gente não pode se esquecer disso, né? Atentar contra prédios públicos, contra instituições, contra a democracia, não aceitar resultado de eleição, isso é realmente algo inaceitável. Então por isso que não pode ser esquecido. Mas há uma soma de fatores que teve como ápice o dia 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo que há uma gravidade do dia 8 de janeiro, há também algo muito positivo, que é a resposta ao 8 de janeiro, que foi uma consolidação da democracia, com as instituições se unindo e demonstrando a força das instituições dos poderes do Brasil para poder fazer prevalecer o óbvio, o regime democrático. Eu acho que o Brasil reagiu bem a isso. Houve as prisões, houve as denúncias, já vários acordos de não persecução. Se nós olharmos para a situação análoga dos Estados Unidos, acho que nós andamos bem.